No início da história, vemos James He, um soldado aposentado, infiltrar-se repentinamente em uma escola de artes marciais no Japão. Seu objetivo é encontrar seu antigo inimigo, mas as coisas dão errado desde o início. O homem que ele está procurando é o pai do atual mestre da escola. O mestre dessa escola de artes marciais é um homem respeitado que não tolera nada que possa prejudicar a honra de sua família. Ao saber que seu pai está sendo insultado, ele ordena que seus alunos matem o americano imediatamente, mas o plano fracassa. James não é um soldado comum, ele é um lutador poderoso. Ele começa a derrotar todos, um a um, com a velocidade da luz. O mestre percebe que não se trata de um homem comum, detém seus alunos e pergunta a James por que ele está ali. Antes que você receba uma resposta, a história se passa no passado. Em 1942, o exército japonês estava construindo um campo durante o que foi chamado de Marcha da Morte. Isso fazia parte da conquista do Sudeste Asiático. A Segunda Guerra Mundial estava em andamento e James estava sentado ao lado de seu amigo morto, cujo corpo ele mesmo havia enterrado. Na manhã seguinte, os soldados japoneses começaram a procurar inimigos na selva. Escondido nas proximidades, James jogou uma pedra para distraí-los. Então, de repente, ele atacou, matando um soldado e detonando uma mina. Por um momento, ele pensou que havia vencido, mas o exército na selva era muito maior do que ele esperava. O comandante ordenou: não o mate, capture-o vivo e leve-o para o acampamento. Assim que ele passou pelo portão, a atenção de todos se voltou para ele. O coronel percebeu imediatamente que ele não era um homem comum, pois havia sido um ex-comandante da Força Aérea Britânica. Para evitar que os soldados presos no campo recuperassem a esperança depois de ver um oficial de alto escalão, o coronel ordenou que ele fosse morto discretamente. A princípio, James parecia derrotado, mas assim que sua espada foi desembainhada, ele escapou. Usando suas extraordinárias habilidades de luta, ele matou 3 guardas e fugiu para a selva. Logo encontrou os destroços de um avião que havia caído, mas não conseguiu se esconder por muito tempo. Ele estava correndo novamente quando caiu em uma armadilha escondida. Os soldados o recapturaram e o levaram de volta ao acampamento. O coronel retirou sua plaqueta de identificação e encontrou uma medalha pendurada em seu cinto. Uma medalha concedida por bravura excepcional durante a guerra. O coronel ficou impressionado e disse: não o mate ainda, leve-o para a área embaixo do prédio e deixe-o descansar. Mas o alívio não durou muito. Na manhã seguinte, planejavam enviá-lo para outra batalha, onde ele certamente morreria. À noite, um guarda sugeriu matá-lo enquanto ele dormia, mas o coronel recusou. Ele queria que todo o acampamento testemunhasse as consequências da desobediência às suas ordens. James foi trancado em uma pequena cela onde conheceu outros prisioneiros, a maioria deles americanos. Um deles se apresentou como Gabriel. Ele perguntou se o exército britânico estava chegando para resgatá-los, mas James permaneceu em silêncio. A manhã seguinte começou com gritos dentro do complexo. Todos os soldados estavam treinando em uma formação rígida. Era a hora da punição. Os soldados amarraram as mãos de James e o levaram para o centro do campo. Mas antes que ele pudesse ser visto por todos, o comandante ordenou que cortassem as cordas e o levassem embora. Na realidade, o comandante estava aguardando Tiago para algo mais sério. O verdadeiro drama ainda não havia começado. 2 prisioneiros estavam prestes a ser punidos por roubar comida de suas rações e escondê-la debaixo de suas camas. Sua punição não era a morte, mas eles teriam de enfrentar o lutador mais perigoso do campo. O lutador mais forte do campo parecia aterrorizante. Seus punhos eram tão rápidos e poderosos que até os prisioneiros mais duros recuavam de medo. Essa cena tinha a intenção de lembrar a todos das consequências de roubar do exército japonês. Após a luta, todos esperavam que James fosse o próximo a morrer. Ninguém acreditava que James tivesse alguma chance de sobreviver contra um lutador tão brutal. Mas, em segundos, James nocauteou o enorme e perigoso lutador com apenas 2 golpes. O coronel não disse nada e voltou silenciosamente para sua tenda. Lá dentro, um soldado lhe disse que James não deveria ser deixado vivo. Mas o coronel pensava diferente. Em seus olhos havia uma ponta de respeito pela força de James. No entanto, ele prometeu que isso logo chegaria ao fim para James. Mais tarde, James conheceu o capitão Collins. Collins ficou impressionado com seu estilo de luta e todos começaram a beber para comemorar. Mas antes que a atmosfera pudesse se acalmar, os soldados japoneses chegaram. Eles chamaram James para a tenda do coronel. Dentro da tenda, uma jovem enfermeira estava preparando suprimentos. James e a enfermeira se entreolharam por um momento e o coronel disse: não chamei você para elogiá-lo. Ele reconheceu o estilo de luta de James,
um estilo que já foi proibido no Japão. Então a discussão mudou para a medalha de James. A medalha não era de James, pertencia a seu pai. O coronel explicou: meu pai também estava no exército. Em seguida, ele pegou a espada de seu falecido oficial e fez um pequeno corte na bochecha de James. Ele disse aos guardas para levá-lo embora. Era simples. James deveria ser executado no dia seguinte. O tempo estava se esgotando, então James elaborou um plano perigoso. Ele tinha visto um rádio no topo da torre de guarda. Durante o turno seguinte, os prisioneiros causariam um tumulto. Você começou a gritar. Todos os guardas correram em direção ao barulho. James correu para a torre e subiu nela. Ele pegou o rádio e se escondeu atrás de alguns sacos de areia. Todos eles decidiram não enviar nenhum sinal. Eles só precisavam ouvir, talvez interceptassem uma transmissão britânica ou americana. Mas na manhã seguinte veio o perigo. O coronel convocou uma reunião de emergência. Ele queria saber quem havia tentado fugir. James notou um prisioneiro que parecia extremamente nervoso e conversou com ele educadamente naquela noite. O prisioneiro lhe disse que havia um pequeno buraco na fronteira. Eu havia criado um buraco secreto lá. Estou alargando-o lentamente para que eu possa escapar. James decidiu fugir. À noite, arrumou sua cama de modo que parecesse que alguém estava dormindo lá com o rosto coberto e escapou silenciosamente. James atravessou a floresta até chegar à fronteira. De repente, ele ouviu um código militar americano secreto no rádio. Isso significava que as tropas americanas estavam por perto, talvez prontas para atacar. Lá, ele encontrou o avião acidentado que havia visto anteriormente. Um gancho de metal estava perto dos destroços e James teve uma nova ideia. Ele caminhou silenciosamente de volta ao seu quarto, pelo mesmo caminho. Na manhã seguinte, James reuniu seus amigos e lhes contou o que havia descoberto. As vozes no rádio falavam no idioma do navio, um código usado apenas pelos militares dos Estados Unidos. Isso confirmou que as tropas americanas estavam por perto. Ele havia encontrado uma aeronave semelhante a um planador na selva. Se ele conseguisse conectá-la a um avião que estivesse passando, poderia se elevar no ar e levá-los para um lugar seguro. O plano parecia loucura, mas eles não tinham nada a perder. Os soldados chegaram e James foi levado à presença do coronel. O coronel também tinha ouvido o código naval e pediu a James que o traduzisse, mas James explicou que somente o exército americano usava essa linguagem. Ele disse: sou da Grã-Bretanha e, mesmo que soubesse, jamais trairia meus companheiros. Isso enfureceu o coronel. Ele ordenou que os soldados amarrassem James e o espancassem até que ele caísse de joelhos. Cada golpe deveria ser brutal. Os gritos de dor ecoavam na tenda. Quando James caiu, os guardas se prepararam para cortar a corda e bater nele novamente. O coronel havia ordenado que ele fosse mantido vivo. Seus ferimentos estavam sendo tratados por uma jovem enfermeira chamada Teresa. Ela estava trabalhando no campo há 3 meses, presa como os outros. À noite, James ficava sozinho em sua cama. Quando abriu os olhos, viu uma faca brilhando perto de seu rosto. Mas, naquele momento, James percebeu as verdadeiras intenções do coronel. Ele queria derrotar James em uma luta justa, exatamente como seu mestre havia lhe ensinado. Ele avisou que, se o Japão perdesse, nenhum homem do acampamento sobreviveria. Depois disso, James voltou para junto de seus companheiros. Seus amigos lhe disseram que os aviões americanos haviam chegado naquela manhã e lançado milhares de panfletos. Esses panfletos avisavam aos soldados japoneses que o exército americano estava observando suas ações e monitorando os maus tratos aos prisioneiros. Ele explicou que Eto nunca se renderia. Mesmo que o Japão perdesse, ele mataria todos no campo. Naquela noite, James e Gabriel realmente escaparam. Eles atravessaram a selva em direção à costa para entrar em contato com as forças americanas. Eles falaram em idiomas diferentes para que os soldados japoneses não pudessem entendê-los. O plano deles era simples: roubar um foguete para enviar um sinal e lançá-lo no ar para que um avião que passasse pudesse detectar a posição deles. Quando James voltou ao seu quarto no campo, tudo estava deserto, o quarto vazio, as luzes apagadas. De repente, os soldados entraram e o deixaram inconsciente. Ele só acordou quando o rugido dos aviões encheu o céu. As enfermeiras do campo olharam para cima, acreditando que os americanos haviam chegado para resgatá-las. Momentos depois, o caos irrompeu por todo o campo. Os prisioneiros foram amarrados e explosões sacudiram a ilha. O exército americano havia lançado seu ataque. O coronel Edeto havia perdido o controle da área. Em um acesso de fúria, ele começou a matar todos que via,
fossem soldados ou prisioneiros. As enfermeiras demonstraram grande coragem naquele momento. O caminho agora estava livre. Do alto da torre, Gabriel enviou rapidamente um sinal de emergência. Lá embaixo, o acampamento inteiro estava um caos. James não podia ficar parado, pegou um rifle e começou a atirar. Ele abateu vários guardas e deu aos outros prisioneiros a coragem de revidar. Aos poucos, uma grande rebelião eclodiu no campo. Ele correu diretamente para a tenda do coronel, onde o coronel Ito estava com sua espada desembainhada. Uma batalha feroz eclodiu entre os dois. AD acabou caindo e James ficou de pé. Exausto, ensanguentado, mas vitorioso. Gabriel arrastou Tiago para fora. Um soldado levantou o rifle para atirar em suas costas, mas o coronel empurrou a arma do soldado com sua espada, permitindo que eles escapassem. Esse foi seu último gesto de respeito ao vencedor. James e Gabriel correram pela floresta e chegaram ao planador. Os aviões americanos acima deles lançaram seu ataque final. Um avião americano sobrevoou o local, agarrou o cabo e ergueu o planador no céu. A ilha desapareceu lentamente atrás deles. Ambos prometeram voltar um dia e salvar os outros. Anos depois, essa promessa levou James a uma pequena escola de artes marciais no Japão. Ele veio para encontrar o homem que havia treinado o coronel Ito. O novo mestre mandou seus alunos embora e ouviu James com atenção. O mestre explicou que seu pai e seu antigo mentor haviam morrido um ano antes. Antes de morrer, ele previu que um dia chegaria um estranho, um homem que lutava com técnicas que haviam sido banidas há muito tempo. O mestre pediu a James que demonstrasse sua técnica. James estudou a si mesmo e mostrou alguns movimentos letais sem atacar. O mestre o reconheceu imediatamente como o homem da profecia. Em seguida, ele abriu uma pequena caixa de madeira. Dentro dela havia o metal e a plaqueta de identificação de seu pai. Dois guerreiros que, em outra época, poderiam ter sido inimigos, agora estavam juntos em paz. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.